Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal. E esse é um momento muito especial porque eu vou explicar como funciona, o que é, quais são os casos que são aplicados, um método integrativo Breno de Magalhães, que é um método de aplicação de práticas integrativas completamente estruturado por mim, criado por mim. E eu vou explicar para vocês exatamente como é que funciona. Então, antes de mais nada, eu peço para que vocês sigam o meu canal, assinem, né, o canal, apertem o sininho para que vocês possam ficar sempre sabendo das novidades que a gente está passando aqui no canal. Né? Toda terça-feira, vocês já sabem, né, a gente faz sessão de mesa radiônica e toda quinta-feira a gente faz sessões reiki ao vivo com vocês, reiki xamânico. Mas apesar disso, eu eventualmente envio vídeos como esse aqui, que eu vou explicar para vocês exatamente como um método integrativo, né, Breno de Magalhães. Como é que ele funciona e de repente vocês podem até aplicar isso com vocês também, vocês que são terapeutas. Vamos lá então, eu vou explicar tintim por tintim como é que funciona. Vamos aqui no nosso slide. Bem, vou mostrar então para vocês como é que ele funciona exatamente, quais são as prerrogativas. Vamos lá. Essa daqui foi uma palestra que eu fiz na feira Mystic Fair há alguns anos atrás, no Rio de Janeiro, quando eles estiveram lá. Bem, o método integrativo Breno de Magalhães, ela parte de um princípio simples, mas que muitas vezes muitas pessoas esquecem ou menosprezam essa ideia, que é cada pessoa possui uma história única. Isso aqui é o fundamental para a gente entender o método. É claro que, inclusive na medicina mais convencional, isso também é observado, ou pelo menos deveria ser. Mas nas terapias integrativas isso é muito forte, e no método integrativo Breno de Magalhães, né, no modelo integrativo Breno de Magalhães, isso é ainda mais forte. Então, em vez de tratar apenas os sintomas, o método busca compreender o indivíduo em sua totalidade, já que é um método integrativo, quer dizer, ele vai integrar várias camadas da existência humana, considerando aspectos físicos, emocionais, energéticos, comportamentais e, claro, evidentemente, também existenciais. E para quem é o método integrativo Breno de Magalhães? O método integrativo Breno de Magalhães é indicado para pessoas que desejam compreender sua saúde e sua vida de forma integral, buscando não apenas o alívio dos sintomas, mas também as causas que contribuem para seus desequilíbrios. Isso acontece, eu vou explicar para vocês. Isso era muito comum até o século XIX, onde as diversas áreas de saber compartilhavam ideias, compartilhavam informações. A partir do século XX, houve uma fragmentação nos saberes e uma especialização cada vez mais maciça, de modo que uma área de saber não dialoga com outras áreas. Então, se a gente pensar, por exemplo, em termos de saúde, né, a área da cardiologia não dialoga com o oftalmo, que não dialoga com o infecto, que não dialoga com o imuno. São saberes diferentes. Bem, na saúde integrativa, a nossa abordagem é fazer a integração, a conversa, fazer com que essas conversas que outrora existiam até o século XIX, elas voltem a dialogar, formando um encadeamento, um efeito em cascata na restauração do homem, em seus aspectos emocionais, existenciais, psicológicos e biopsicofísicos. Bem, vamos lá então.
essa é a fundamentação, né, das indicações do método integrativo Breno e Magalhães. É claro que daqui a pouquinho, nos outros slides, a gente vai ver mais detalhadamente isso. Bem, a ideia é sempre uma compreensão integral. Então, a gente vai verificar questões como, né, dentro da anamnese que a gente faz, a queixa do paciente. Qual é a queixa do paciente? O que ele busca quando ele veio nos encontrar? De repente, algum tipo de ansiedade, algum tipo de depressão, algum tipo de desconexão com a realidade? Como é que está o padrão de sono? Como é que estão as eliminações fisiológicas, a alimentação, rotinas, emoções? E, evidentemente, espiritualidade também entra no meio, né? A Organização Mundial de Saúde já considera questão de espiritualidade, né? Isso não é tão novo assim. Mas na saúde integrativa e dentro da anamnese que nós fazemos no método Breno de Magalhães, isso se torna também um ponto importante. Para que a gente possa entender, né, quais são as prerrogativas, né, quem é esse paciente que busca a gente. Então, dentro das indicações, a gente vai considerar sintomas físicos decorrentes, qual é o problema físico de saúde que você apresenta. Possui dores crônicas, isso é cronificado de alguma forma, tensão muscular, ela está presente, cansaço, insônia, queixas sem causa claramente definidas, isso muitas vezes acontece inclusive em situações de fibromialgia, por exemplo. Então a gente pode pensar em várias situações, a gente pode pensar aí em questões de fundo emocionais, né? Ansiedade, estresse, sobrecarga emocional, dificuldade para lidar com mudanças, sensação constante de desequilíbrio, dificuldade de estabelecer relações, os afetos, mente agitada, mente muita falta de foco. O que a gente pode pensar mais? A gente pode pensar em, de repente, aquelas pessoas que são muito reativas e elas precisam voltar mais para dentro. A gente pode pensar, por exemplo, aquelas pessoas que somatizam situações que elas deveriam digerir e não digerem. Enfim, as questões emocionais, elas são um fundo muito forte em todo esse processo aí de cura integrativa. Então a gente volta a falar das indicações, né? Ela pode ser indicado para desenvolvimento pessoal, ou seja, para que engrandecimento, autoconhecimento, crescimento pessoal mesmo, fortalecimento emocional, clareza para a tomada de decisões, busca de propósito, crescimento, engrandecimento, maturidade emocional. E nós temos dentro do método algumas ferramentas que vão orientar nesse sentido de crescimento emocional. Eu vou mostrar isso no decorrer dos slides. Bem, então, nós temos situações que a gente investiga na anamnese, dentro do modelo Breno de Magalhães, que demarca o histórico de vida da pessoa. Então a gente começa a pensar na infância, como é que foi a infância dessa pessoa, relações com os pais, com os irmãos, escola. Depois a gente passa para eventos marcantes, né? Entre parentes e traumas também, quer dizer, são os eventos que mais tiveram fundamentação dentro da vida da pessoa. Pode parecer muito bobagem isso, mas algumas coisas que acontecem com a gente
a gente leva isso durante a vida toda. E como é que são as relações familiares? Elas se dão de uma forma madura, funcional, ou elas são disfuncionais, marcadas por competição, marcadas por situações desagradáveis? Como é que é o trabalho dessa pessoa? Ela tem formação? Não tem formação? Com o que ela trabalha? Como é que é a escala de trabalho? Como é que é o ambiente de trabalho? Então, essas coisas todas também determinam aí uma compreensão integral que a gente faz na anamnese. Padrões repetitivos que as pessoas às vezes têm, né? Sabe aquela história de a gente sempre ser reativo e nunca ter uma postura mais racional, mais madura com relação às coisas? A gente vai sempre repetindo padrões de comportamento, de autossabotagem, de baixa autoestima, de insegurança, de incertezas e dúvidas. Padrões repetitivos são uma constante nos pacientes que são atendidos pelo método Breno de Magalhães. A gente passa para pensar também na questão dos recursos internos que a pessoa às vezes dispõe ou às vezes não, para lidar com as situações que acontecem na vida dela. Então, se a gente para pensar assim, num divórcio, por exemplo, quais são os recursos e qual é a instrumentalização que essa pessoa possui para lidar com isso, para lidar principalmente com as perdas. Quando a gente fala em recursos internos, a gente fala principalmente em instrumentos para lidar com as perdas. E como é que o seu paciente lida com isso? Essas são todas questões aí que envolvem a história de vida, que a gente faz uma compreensão integral, integrativa na vida do seu paciente. E aí a gente passa para um ponto importante dentro do método Breno de Magalhães, aquilo que eu chamei de matriz integrativa. A matriz integrativa, ela faz uma anamnese, uma investigação em 9 áreas da vida. Então ela vai passar por saúde, como é que está a saúde dessa pessoa. Hábitos de vida, é fumante, é elitista, faz atividade física. A gente investiga as emoções. Como é que você lida com as suas emoções, se você tem facilidade para se comunicar, se você tem facilidade de demonstrar, dar e receber afetividade. Relacionamentos, como é que são os relacionamentos dessa pessoa? Amizade, relações afetivos. Como é que é a família? Nós já falamos um pouco sobre a família, né? Sobre como é que é a relação de um pai, mãe, irmãos, primos, tios. Como é que é o trabalho dessa pessoa? Como é que funciona a questão da prosperidade? Às vezes a gente bate cabeça, bate, e parece que a gente nunca consegue andar. Então, a questão de prosperidade, os recursos financeiros, é algo que é importante também no processo, e por isso a gente incluiu dentro dessas 9 áreas daquilo que eu chamei de matriz integrativa. A espiritualidade dessa pessoa. E quando a gente fala espiritualidade, a gente não está falando necessariamente em religião. Estamos falando de espiritualidade no sentido mais amplo possível. Às vezes a pessoa tem simplesmente uma prática espiritual, que seja meditação, ou contemplação, ou caminhar na praia, que transmite algum tipo de sentido para essa pessoa. E esse sentido tem muito a ver com o propósito. Quais são os propósitos que norteiam a vida dessa pessoa? Ou ela está simplesmente andando à deriva? Essas coisas são importantes também fazer a investigação, assim como questões de autoconhecimento. Quanto que você se conhece, quanto que você sabe lidar com as suas próprias questões. Então, antes de tudo,
primeiro a gente compreende a pessoa antes de pensar em qualquer técnica. A técnica é algo que é muito secundário dentro do método Breno de Magalhães. A gente vai sempre pensar na pessoa, nos seus dilemas, em tudo aquilo que ela precisa reestruturar na sua vida, para depois a gente pensar nas técnicas mais apropriadas. A técnica, então, ela é secundária, quiçá terciária dentro do método Breno de Magalhães. Então, a gente parte a partir daí para fazer aí o nosso diagnóstico integrativo. E aí a gente utiliza algumas ferramentas diferentes. A gente pode utilizar a medicina chinesa, então a gente vai participar, fazer muito diagnóstico em cima de Yin, de Yang, 5 elementos, meridiano, Qi, Zhang, Fu, que são todos termos oriundos de medicina chinesa, mas que no método integrativo eu uso muito o Yin e Yang e também uso a teoria dos meridianos quando eu utilizo a medicina chinesa. Quando às vezes aparece pacientes com dor articular, eu uso muito o método Balance de acupuntura, que vai trabalhar muito com a teoria dos meridianos, né? Isso é o mais fundamental para a gente, mas é claro que existem também outras abordagens que a gente também pode utilizar aí dentro do método de diagnose Breno e Magalhães. A gente pode usar o I Ching, eu gosto muito do I Ching, né? O I Ching são é um oráculo milenar também chinês, que já que a gente trabalhou com medicina chinesa, estamos trabalhando com outras modalidades aí do conhecimento chinês, conhecimento taoísta. A acupuntura, a medicina chinesa, ela parte do conhecimento taoísta, assim como o I Ching. Por isso, eu acrescentei o I Ching aí também. Então, é um oráculo, e às vezes muito mais do que apenas isso, porque o I Ching, ele utiliza essas 3 moedinhas para verificar padrões de Yin e Yang para determinadas situações da vida da pessoa. Então, a gente vai fazendo esses rabiscos, né? Que representa, né? O rabisco inteiro assim representa Yang e o descontinuado assim representa o Yin. Então a gente forma aquilo que a gente chama de hexagrama. São 3 pauzinhos para cá, 3 pauzinhos para cá. São 2 trigramas ou um hexagrama com 6 pauzinhos, 6 representações de Yin Yang. 6 pauzinhos de Yin Yang dá para formar 64 tipos de hexagramas, de combinações. E cada hexagrama dessa mostra uma tendência, um arquétipo, uma sabedoria para decisões, compreensão de ciclos, autoconhecimento. Então, o I Ching é uma das ferramentas que o método Breno de Magalhães utiliza para a formulação de diagnose, porque aí, a partir das formulações que eu faço, perguntas para as moedas, né? A pessoa tal possui dificuldade em seus relacionamentos, então ele vai, ou por quê, né? A gente vai jogar as moedas, verificar os padrões de Yin Yang e fazer o diagnóstico a partir dos 10 hexagramas. A gente vai cair um dos 64 e a gente verifica quais são os padrões de Yin Yang que deu. Então, o I Ching é um dos métodos que a gente utiliza. Um outro método que a gente utiliza muito é a roda medicinal xamânica, que eu também faço, né, um mapa xamânico. A roda medicinal é um instrumento indígena, tem aí em várias culturas, e a partir dela, tendo conhecimento de sua data de nascimento, eu consigo verificar exatamente quais são as suas características pessoais e suas características a melhorar. Isso tudo através de totens, de luas, de direções. Isso demandaria um curso inteiro só para explicar isso. Então eu não tenho como fazer isso aqui agora, né? Nosso objetivo é mostrar um modelo
integrativo Bernardo de Magalhães e não necessariamente uma formação sobre a roda medicinal xamânica. Mas a roda é um dos instrumentos, é um outro instrumento que a gente utiliza. Xing, né, anamnese, matriz integrativa, depois passa também para a roda medicinal. Depois que a gente tem essas informações todas, a gente tem uma visão muito mais ampla da situação do paciente. Porque diferentes formas de compreensão contribuem para uma compreensão mais ampla da pessoa. Então, eu não vou utilizar apenas a anamnese, eu não vou utilizar apenas o Xing ou roda medicinal. Eu vou utilizar tudo isso em conjunto dentro do modelo diagnóstico. E aí, uma vez que eu tenho o diagnóstico, eu passo então para as intervenções, os modelos terapêuticos, que aí pode ser várias situações, porque não existe um protocolo pronto, né? O tratamento é construído conforme as necessidades de cada paciente. Então, se for um atendimento, por exemplo, presencial, pode incluir acupuntura, massoterapia, ayurvédica, inclusive, Manoutuiná, que é a chinesa. Pode incluir sessões de reiki, mesa radiônica, cromoterapia, auriculo, prática de autocuidado, orientações terapêuticas. Se for atendimento à distância que eu dou para vocês, né? Porque eu falo da cidade de Nova Friburgo, que fica na região serrana do Rio de Janeiro. Mas a gente pode fazer atendimento à distância. O atendimento à distância, evidentemente, não vai ter acupuntura ou massoterapia. Vão ter outras práticas. Isso significa que o modelo Bernardo de Magalhães ele é adaptável. Se você tiver numa consulta presencial, a gente vai formar um tratamento para você que vai durar aí um mês inteiro, que vai envolver várias práticas integrativas, que eu vou enviando pouquinho por pouquinho para vocês, por WhatsApp, e eu vou agendar, né, sessões de massoterapia, tonal ou ayurvédica, vou agendar acupuntura, claro, dependendo do caso da pessoa, né? Posso agendar sessões de cromoterapia ou reiki. Essas pessoas automaticamente vão entrar no meu programa de reiki semanal, que eu faço na quinta-feira, e de mesa radiônica, que eu faço na terça. É automático, vai entrar, porque faz parte do tratamento. E, além disso, como existem muitas situações emocionais também envolvidas, muitas vezes, então eu vou ficar enviando durante um mês atividades para que vocês, de autoconhecimento, autoanálise, para que vocês possam se conhecer. São exercícios, inclusive, de terapia cognitivo-comportamental. Então, se você sofre de ansiedade, a gente pode fazer um trabalho todo especial para você, de acordo com suas necessidades, suas possibilidades. Se morar aqui por perto de Nova Friburgo, a gente faz o atendimento à distância e também no consultório. Se vocês não morarem aqui, morarem em qualquer outra parte do país ou fora do país, a gente faz o atendimento todo à distância, com essas orientações todas, esse plano terapêutico que é longo, é extenso e que eu vou ficar liberando aos poucos para vocês irem colocando em prática. São coisas como, por exemplo, abandono do celular na hora de dormir, né? Essa é uma atividade. Outra atividade, pegue um final de semana para passear no parque, ande descalço. São situações assim que envolvem o nosso plano terapêutico. Isso tudo intercalado com exercícios de terapia cognitiva. Isso tudo intercalado, se vocês morarem aqui, com consulta presencial. Então vocês percebam que o método Bernardo de Magalhães é um método muito extenso, é um acompanhamento que nós fazemos. Esse acompanhamento envolve uma evolução contínua que a gente vai fazer com vocês durante todo o processo. A gente vai fazer uma
reavaliação na metade do mês, né? 15 dias depois, a gente vai bater um papo para a gente verificar o que melhorou, o que não melhorou, como é que estão as necessidades atuais. Enfim, o tratamento acompanha as mudanças do paciente. Tá? Então, mais importante do que apenas uma consulta, que é o que muitos terapeutas fazem, né? Ele vai no consultório, tem aquela sessãozinha, depois ele vai embora, depois pronto, morre, acabou-se, nunca mais escuta falar naquele paciente. Não, o método do Breno de Magalhães ele dura pelo menos aí um mês e você tem esse acompanhamento. Breno, sinto que ainda preciso continuar depois de um mês, então a gente refaz todo o método, refaz toda a anamnese, refaz todo o plano terapêutico e prorroga aí pelo próximo mês. O importante é que no final desse processo exista uma transformação. Você não pode terminar a nossa jornada, a nossa imersão da mesma forma que você começou. O nosso objetivo é fazer com que você adquira como é que eu posso dizer, uma outra camada existencial diferente dessa que você começou. Então, como resultado, a gente vai encontrar equilíbrio físico, né, clareza emocional, autoconhecimento, bem-estar, propósito, qualidade de vida, autonomia, questões de prevenção, saúde integral, enfim, é muito amplo. E esse daqui, portanto, foi a explicação do nosso método integrativo Breno de Magalhães. Então, se você tem qualquer uma dessas situações que eu falei, para quem é indicado, né, no slide lá atrás, se você tem alguma questão aí de emocional, mental, ou físico para ser resolvida, entre em contato, vamos marcar um bate-papo, fazer o seu diagnóstico e fazer o seu plano de tratamento. Se você morar aqui em Nova Friburgo, é até melhor, porque a gente vai conseguir fazer atividades também em consultório. Mas se você não morar em Nova Friburgo, você pode fazer isso em qualquer lugar do país, né? Do planeta Terra. Porque em qualquer lugar a gente consegue bater um papo, fechar o seu diagnóstico, verificar as suas necessidades e traçar esse plano. Depois fazer uma reavaliação, verificar o que precisa ser alterado. Enfim, entre em contato, vamos marcar então um bate-papo, uma reunião aí, para a gente poder fazer isso para vocês da melhor forma possível. Eu aguardo então o contato, tá bom? Até lá!